Meus amados, nesse momento nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, onde também nós oramos também pela ministração da palavra esta noite, e orar e agradecer a vida de cada um dos irmãos que tão prazerosamente têm trago as suas ofertas à casa do Senhor e têm nos abençoado. Que o Senhor possa enchê-los de glória, de paz, de prosperidade, e que todas as partes da sua vida sejam alcançadas com a misericórdia de Deus. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai, muito obrigado pela unidade da Tua igreja. Muito obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas, Senhor Jesus, que têm abençoado a Tua casa, que tem mantido, Senhor Jesus, esse trabalho, Senhor, aberto, porque o seu coração, Senhor Jesus, o coração de cada um deles tem se voltado a Ti. Pai, que o Senhor dê uma porção de bênção para essas vidas, para essas famílias, que eles sejam surpreendidos a cada dia, Senhor, com todos os benefícios, Senhor Jesus, do Teu amor na vida de cada um deles. Oramos pela ministração, Senhor Jesus, desta noite, que esse sermão seja carregado do Teu Espírito Santo, que seja carregado da Tua vontade, que o Senhor se faça presente, não só nesse momento de ministração, mas também, Senhor, que o Senhor se faça presente na ceia, Senhor Jesus, desta noite. Pai, te agradeço porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui em unidade contigo, Pai. Por isso eu peço, use da instrumentalidade do Teu Filho nesta noite e conduza-nos, Senhor, a dizer tudo aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações esta noite. Nós pedimos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados, abram suas Bíblias comigo no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ministrar, meus amados, do verso 1 até o verso 12. Hoje, excepcionalmente, no dia do Senhor, na ceia do Senhor, nós estaremos ministrando não sequencialmente como nós costumamos fazer. Vamos fazer a leitura desse texto, meus amados? Me acompanhem. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, enxugando-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já te banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de teres lavado os pés, tomou as vestes, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu fiz?
Amém, irmãos? Pode manter a Bíblia dos irmãos abertas e vamos tentar responder algumas questões que aqui está e tentar também falar da vontade de Deus para nós esta noite através desse texto. Meus amados, bem sabemos que das três narrativas que se encontram dos evangelhos, as três narrativas, o evangelho de João é o único que não conta exatamente sobre a ceia. Vocês já observaram isso? Irmãos, talvez nós saberíamos muito pouco do que aconteceu no dia da ceia se não fossem os outros evangelistas. Imagine vocês se tivesse uma comunidade que tivesse só o livro de João. Como seria difícil fazer a ceia do Senhor, não é verdade? Você vê que a narrativa da ceia do Senhor aqui, ela praticamente não é contada. Nós entendemos que a ceia que é citada aqui no verso 2 é a ceia que já era comum no Shabat. Existia uma preparação da sexta para o sábado, né, meus amados? Porque o sábado começava, na verdade, às 6 horas da tarde, na sexta-feira. Por quê? Porque os judeus não contam os dias como nós contamos, dias de 24 horas. Então, a partir das 6 horas da tarde, já conta que é sábado. Então, todos os preparativos da ceia do Senhor, ele é feito anteriormente. Então, às 4 horas da tarde, todo mundo já começa a correr para fazer todos os preparativos para a ceia do Senhor, que acontecia normalmente nesse período. E nesse mesmo período aqui, nós encontramos na narrativa dos outros evangelhos que Jesus já havia mandado preparar o cenáculo, já tinha mandado preparar uma série de coisas, inclusive o cenáculo vai ser posteriormente, muito provavelmente, onde virá assim o conhecido dia de Pentecostes, vai ser nesse mesmo cenáculo, que no cenáculo é uma sala em cima da casa, onde acontecia a vida noturna em Jerusalém. O calor era grande, o povo ia para cima da casa à noite para poder se refrescar e para conversar com os vizinhos, né? Vocês imaginam que situação, né? O vizinho da casa de cá conversando do outro lado da rua com o vizinho de lá, faço uma ideia, gritaria, né? Então era um momento bem particular, né? Ninguém, não precisava jornal, não precisava internet, todo mundo sabia da vida de todo mundo, né? Só ali por cima, né? Eu tenho uma vizinha que é assim também. A gente conhece a vida dela todinha, mesmo se a gente não quer, mas se a gente ouve, né, ela falando, então brincadeiras à parte, que não é brincadeira, é verdade. Os 2 primeiros versos está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Nós começamos aqui com João fazendo uma introdução. E qual é a introdução que João faz aqui? É que Jesus Cristo, ele tinha um amor por nós que não poderia ser explicado. Por que não poderia ser explicado? Porque esse amor era um tipo de amor que nós só encontramos aqui nesse Evangelho. Nós encontramos ele empenhado em cada um desses textos. Qual é o amor? O amor sacrificial. E o amor sacrificial de João aqui, que é declarado através de Jesus Cristo, esse amor, ele cedia qualquer tipo de amor conhecido por todos aqueles que juravam que amavam uns aos outros, que era o amor sacrificial. O meu genro, ele conversando comigo no seminário dele, ele falou assim: ô Cleiton, né, o senhor consegue me ajudar a fazer uma exegese do texto de João que fala sobre amor? Eu falei: sim, então, na verdade a gente nem precisa de uma exegese para saber qual o tipo de amor que Cristo tinha por nós. Ele, por quê? Porque já está explícito. A exegese do amor de Cristo é o amor sacrificial. Não é um amor que depende do meu estado emocional.
ele não é uma conjectura subjetiva, um sentimento que vem e toma a gente, ou qualquer coisa desse sentido. Muito pelo contrário, o amor de Cristo, ele é um amor consciente, ele é um amor que sabe exatamente quem é o objeto amado, mas mesmo assim, ele está disposto a se sacrificar por ele. Eu vou tentar colocar isso em palavras mais humanas. Parece que ainda ficou muito subjetivo o que é o significado da palavra amor. Por exemplo, eu tenho meu filho, eu sei que muitas das vezes ele não vai me amar, eu sei que muitas das vezes ele vai provocar vários tipos de sentimentos em mim que não é o amor. Às vezes é ira, raiva, desgosto, decepção, porque os filhos produzem isso na gente, e nós também já produzimos em nossos pais os mesmos sentimentos. Mas o que é incrível para mim, e eu acho que é incrível para qualquer mãe, para qualquer pai, é saber que mesmo esse filho, com todos esses defeitos e com todas essas provocações, se alguém disser, você troca a sua vida pela dele, imediatamente o que o pai faz? Sim. Não, mas ele é mentiroso. Você fala, eu sei. Mas você sabe que ele não faria isso por você? Não, eu sei disso também. Mas você sabe que ele é ingrato? Eu sei disso. E mesmo assim, nós estamos dispostos a morrer pelos nossos filhos. Então vocês perceberam que o que esse primeiro texto está querendo dizer é que esse amor que Jesus nos amou não depende de nenhuma atitude bondosa nossa, ou de qualquer prerrogativas ou méritos antecessores. Cristo simplesmente nos amou. Irmãos, eu não lembro quais são as coisas que meus filhos fizeram para que eu os amasse tanto, mas bem da verdade eu sei que a maioria das coisas que eles fizeram não foi para me agradar, e mesmo assim eu sou disposto a morrer por qualquer um deles. Explique isso. Você sabe por quê? Porque antes dos nossos filhos serem gerados em nossos corpos, quando eu digo em nossos, porque os pais geram filhos também, que eles geram na sua mente, no seu coração, e as mães sabem muito bem, porque acompanham cada passo desses acontecimentos. Irmãos, mesmo esse sentimento, mesmo sabendo disso tudo, mesmo todas essas vivências, nós amamos os filhos. Por quê? Porque nós geramos eles antes que eles nasçam. Isso explica muito bem algumas afirmações estranhas que Jesus faz. Por quê? Porque Cristo é o Cordeiro crucificado antes da fundação do mundo. Porque Jesus nos amou antes da fundação do mundo. Porque Jesus nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de nós nascermos, Jesus já estava nos gerando. E esse amor geracional, que as mulheres conhecem muito bem, Jesus o conhecia profundamente. Você sabe por quê? Porque por intermédio de Jesus, todas as coisas foram feitas. Céus, terras, mar, todas as coisas foram geradas primeiro para Cristo. Se nós lermos o Evangelho de João, nós vamos descobrir que Deus Pai fez o mundo para glorificar o nome de Cristo, porque foi dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Porque se não fosse para ele, nem por ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus, ele gerou a cada um de nós. Ele criou esse sentimento que só pais e mães conseguem saber. E mesmo assim, sabendo quem somos, pecadores que somos, limitados que somos, Jesus nos amou. E Ele nos amou que ponto? Até o fim.
Que amor é esse? Como podemos explicar tal amor? Um Deus que gera todas as coisas, sabendo de todas as nossas limitações, de todas as nossas dificuldades, Ele nos amou. E Ele nos amou até onde? Até o fim. É isso que o primeiro texto está dizendo. E acabado a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Engraçado que as pessoas imaginam um Jesus meio chateado, né? Porque afinal de contas Judas, né? Amigo, parceiro, conviveu todo o tempo com Cristo. E quando Cristo descobriu que era Judas que iria traí-lo, irmãos, essa não é a história. Essa não é a história. Antes mesmo de Judas trair Cristo, Cristo já sabia que até o diabo já tinha tomado o coração de Judas. E no entanto, Cristo sentou na mesa com ele e ceou com ele. Deu a destra da comunhão para Judas. Por que ele fez isso? Irmãos, se tem uma coisa que eu não consigo compreender, é Cristo. Porque nas outras narrativas do Evangelho, quando esse mesmo traidor vem com a guarda pretoriana, ele vem com as guardas também lá como eu posso dizer, do templo. Quando vem pegar Jesus, qual é a primeira frase que Jesus fala para Judas? Seu traidor, seu Judas. Desculpe a brincadeira, mas não foi isso. Você sabe como Judas tratou ele? O que fazes aqui, amigo? Peraí, será que eu perdi alguma parte dessa novela aqui toda, de todos esses acontecimentos? Porque no final das contas, temos aqui um interlocutor que é o Cristo, que sabe de todas as coisas, ceia com esse indivíduo, acompanha esse indivíduo, e mesmo assim o convida para a ceia e ainda o chama de amigo. Por que Cristo não o julgou? Por que Cristo não colocou na mesa todas as verdades e dava um fim nesse traidor? Gente, que estranho. Sabe por que eu acho que é estranho? Porque no verso 12, aí na sua Bíblia, no verso 12, eu tenho já a resposta, que já foi dita anteriormente. Olha essa resposta, irmãos, no capítulo 12, no verso 48. Olha o que está escrito ali no próprio João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Eu não vou nem terminar de ler. Ou seja, meus amados, a própria vida de Cristo e a própria pregação da palavra de Cristo é quem condena. Vocês percebem que aquele que te condena não é o pastor, não é a mesa da ceia. Quem te condena é a própria palavra, porque uma vez você ouvido a palavra e negado a verdade dessa palavra, você está sendo julgado por ela mesma, e com dolo, e com culpa. Porque os 10 mandamentos falam o quê? Não adulterarás, e você adultera. Quem te julga? A própria palavra. E ele diz: não faça falso testemunho. Ao você testemunhar falsamente, o que acontece? Você está sendo julgado pela palavra. Se você compra e não paga, quem é que te julga? A palavra.
Porque isso é falso testemunho. Você está dando falso testemunho ao falar que vai fazer e não fazer. Isso implica que você está apoiando o diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Então, todas essas coisas, o que nós estamos vendo aqui? Por que Jesus ele senta à mesa? Porque ele sabe quem é que vai julgar Judas. É quem? A própria palavra. Irmãos, olha só. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. E olha só, meus irmãos, eu coloquei aqui a decepção de Judas em saber que todos os seus planos de poder e fortuna haviam sido frustrados. Jesus não era exatamente o Messias que ele esperava. Talvez vocês não entendam o contexto que eu estou dizendo aqui agora, mas o motivo pelo qual Judas traiu Cristo foi só um motivo: que Cristo não era o que ele esperava. Judas se decepcionou com Cristo. Em vários momentos Cristo poderia ter levantado, teria feito um levante contra Roma, e se ele fizesse um levante contra Roma, assim como no período dos Macabeus, eles iam se revoltar contra Roma, porque Cristo era um homem muito famoso, um profeta muito conhecido, um milagreiro, toda a nação estaria junto com ele. E no entanto, o que Jesus faz? Se abstém disso, não se envolve com isso. Cristo não se envolve em jogos de poder. Cristo não quer estar ensinando no templo, muito pelo contrário. Jesus disse que vai destruir o templo em 3 dias, mas o centro do poder é o templo. E Judas fica decepcionado com Cristo, porque as suas ambições de poder caem por chão. Irmãos, eu queria trazer uma aplicação prática para isso hoje. Quantas e quantas pessoas estão decepcionadas com o Cristo que ela acha que é? Judas tinha um Cristo segundo a própria imagem dele. Judas tinha um Cristo baseado em seus conceitos pessoais e não o Cristo da Bíblia. Judas, quando buscou Cristo, ele achou que ia ser um administrador do então novo rei de Jerusalém. E agora ele está se dando conta que esse homem nem dinheiro quer. Ele achou que ele seria um dos seus principais conselheiros e que seria agora ele que iria tributar os romanos, e não. De repente Cristo não está nem aí para isso. As ambições de poder de Judas foram frustradas. Quantos frustrados eu encontro nos bancos das igrejas? Porque eles buscaram Deus numa tentativa de: se eu buscar Deus, Deus vai me dar o marido que eu quero. E Deus não deu. Se eu buscar a Cristo, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro, eu vou ser próspero. E ele continuou pobre. Mas o profeta prometeu para mim. Foi só o profeta que prometeu para você, porque nem a Bíblia nem o Evangelho prometeu isso. E essa pessoa se decepciona. Ela vem na igreja querendo galgar, se é que isso é possível, cargos eclesiásticos, para que ela tenha domínio espiritual sobre as outras pessoas. Ela não quer Cristo, ela está decepcionada com Cristo, porque Cristo não constrói hierarquias. De repente Judas ouviu aquela conversa tão estranha, quando Maria Salomé falou assim: olha, lembra dos meus 2 filhos quando você chegar no reino? Eu vou te pedir só isso, Jesus, coloca um à direita e outro à esquerda. E Jesus fala assim: ó, não vai dar, porque não cabe a mim decidir isso. Eu não posso decidir quem vai ficar à direita e à esquerda. Isso quem vai decidir vai ser outra pessoa. Judas provavelmente olhou aquilo e falou assim: então, minha vaga
já foi preenchida. Você sabe aquele funcionário que trabalha na expectativa de ser promovido na empresa e no final quem é promovido é o outro, e ele se decepciona? Por quê? Porque ele traiu a metade dos seus amigos, puxou a metade de outro, a tapete da metade do outro, foi falso, foi promíscuo, e no final ele não ganhou promoção nenhuma. Como que eu sei disso tudo? Irmãos, estranhamente, eu não encontro em momento nenhum uma dúvida em relação a Judas. Jesus sabia o tempo todo quem era Judas, e não entanto deu a ele a destra da comunhão. Por quê? Porque ele deixou que a própria palavra julgasse Judas. Irmãos, olha só, Judas provavelmente era um escriba. Judas, ele provavelmente era uma pessoa instruída. Por que eu sei disso? Porque Judas, ele era um tesoureiro. Irmãos, de todos que nós olhamos aqui, nós vamos encontrar o momento em que Cristo chamou para ser apóstolo. Eu só não encontro esse momento em Judas. Os evangelhos mostram quem são os 12, mas não mostra o chamamento deles. Eu creio, meus irmãos, tá? Pode ser que alguém discorde, mas eu creio bem assim, eu estou bem inclinado a acreditar que Judas é esse homem em Mateus, capítulo 8, do verso 19 ao verso 22. Está escrito assim, Mateus 8, 19 a 22. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis. Eu não sei, irmãos, mas esse ditado popular aqui, ele tem aqui uma conotação dupla. Vocês percebem que o próprio João, agora João Batista, chama de raposa quem, irmãos? O marido de Salomé. Ele falou: é a sua raposa. Herodes, ele chama ele de raposa por quê? Porque Herodes quer o que, meus amados? Poder. Ele é uma raposa, ele é esperto. Olha só, já começa com essa conversa, com esse assim discípulo que está se achegando. Ele disse: ó, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu não sei se vocês entenderam, eu não sei se era exatamente isso, mas dentro desse contexto que eu consigo perceber: ó, espertão, se você estiver me buscando por poder, até as aves têm aonde ficar, mas eu não tenho nem onde dormir. É isso que você quer? É isso exatamente que você quer? Porque afinal de contas eu não tenho nem aonde colocar a cabeça. Aí um outro discípulo ali no meio falou: Senhor, permite-me que primeiramente que eu vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. E essa referência nós encontramos de outro discípulo que tenha passado por isso, mas essa em particular me parece ser o próprio Judas. Por quê, irmãos? Porque esse mesmo homem que o próprio Cristo não chamou, mas ele se convidou e foi, falou: mestre, eu vou te seguir. Mas Jesus, ao momento nenhum, disse: siga-me. Vocês podem ver que esse discípulo em si, ele falou não, ele não falou nem que sim nem que não, ele só permitiu que o seguisse. Mas esse discípulo, com certeza, ele era um cara inteligente. Por quê? Porque ele era um escriba. E por esse motivo, então,
os outros discípulos, de forma associada, deixaram provavelmente ele administrar a grana. Por quê? Porque um escriba está acostumado com cópias, registro, matemática e o que? Contas. É um homem que sabe o valor das coisas. Geralmente isso é atribuído a quem? A um escriba. Porque o escriba fazia contratos, documentos judiciais, e sabe o que eles faziam também? Levantamento de valores, dinheiros. Ele fazia também, como é que chama? Testamentos. Esse era o papel do escriba. Então, se nós lermos em João 13, 29, nós vamos ler uma outra coisa bem interessante. João capítulo 13, verso 29, um pouco mais abaixo. Porque como Judas tinha a bolsa, pensava alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que é necessário para a festa, ou que desse algumas coisas aos pobres. Ou seja, isso aqui narra que Judas, ele saiu para receber a moedinha, porque ele tinha vendido Jesus. Então todo mundo não sabia exatamente o que Judas foi fazer, mas Jesus sabia. E os outros estavam achando o quê? Que ele tinha ido comprar coisa, porque quem administrava era ele. E quem dava esmola aos outros em nome dos 12 era quem? Eles. Então nós entendemos que quem tem essas prerrogativas é só um escriba. E se você entender melhor, nós vamos ver uma outra narrativa também que está em João 14, no João 12, no verso 4 e 6. Eu não vou nem contar para vocês, mas eu queria que vocês entendessem assim. Você lembra daquele acontecimento onde a mulher foi lá e pegou um vaso de nardo puro e quebrou nos pés de Jesus Cristo? Conta essa narrativa em João 12, do capítulo 4 ao verso 6, que Judas disse o quê? Nossa, se essa mulher tivesse pegado esse perfume caro e tivesse vendido, tinha dado aí uma grana. Mas ele falou isso não porque ele estava preocupado com os pobres, é porque ele tinha na bolsa o quê? Ele tinha acesso à bolsa, e de lá ele tirava o que ele queria. Quer que eu leia? João 12, verso 4 a 6. Então um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Eu vou dar no meio agora, vocês me perdoem, mas Judas estava decepcionado com Cristo, mas ele queria os benefícios de Cristo. Um quanto de gente é decepcionada com Cristo, mas usa Cristo para arrancar dinheiro dos outros. Porque o papel de Judas era fazer o quê? Dar dinheiro aos pobres, aqueles que mais necessitavam. Mas o que Judas fazia? Tirava da bolsa e colocava para ele. Quantos e quantos falsos mestres, falsos pastores fazem isso? Eles sugam da ovelha e tiram do bolso dele. Tem que dar o dízimo, porque você está roubando para Deus. Mentira do diabo isso. Como é que você rouba de Deus? Isso é mentira do diabo. Usam dessa prerrogativa para assustarem as pessoas, extorquirem dinheiro delas, mas não é para ajudar o pobre, é para botar no bolso e andar de carro novo, avião e jato. São ladrões. Irmãos, como é difícil para mim, um reverendo, um pastor, dizer que é pastor, porque automaticamente eu me intitulo pastor, está escrito na minha cara, ladrão, por causa desse tipo de gente que se assentava à mesa de Cristo. O que eu quero dizer
é que muitos estão assentados à mesa de Cristo, mas são ladrões, roubam dos pobres, usando o pretexto de dízimo, usando o pretexto de oferta, para tirar o direito do pobre e da viúva e comer esse dinheiro como devorador. Então toda vez que o pastor virar para você e falar que o devorador vai comer, o devorador é ele que é o devorador, é ele que tira o pouco que aquele que não tem e come, devora, com desculpa religiosa, devora a casa das viúvas e dos pobres, e depois, quando esses estão com necessidade, diz: vou orar por você. Eles não precisam de oração, não, precisam de cesta básica, conta de água e luz paga, comida, gás. Mas então, meus amados, Judas vendeu Cristo por sua ambição. Muitos ainda vendem Cristo hoje pelo mesmo motivo, pela sua ambição. A maioria do que você vê aí, pequenas igrejas, grandes negócios. Eles fazem da igreja um comércio. Irmãos, eles vendem tudo na igreja, até a dignidade e a honra deles. Eles vendem. Por quê? E por que Deus permite isso? Por que Deus permite isso? Por quê? Porque quem vai julgar eles é a própria palavra. Por que muitos membros dessas igrejas não enxergam esses ladrões, esses lobos, essas raposas disfarçadas de pele de ovelha? É porque o evangelho que ele prega não é o evangelho das Escrituras. Porque se fosse o evangelho das Escrituras, há muito essas pessoas teriam visto que são ladrões e teriam saído de lá. Agora, os que sabem que eles são ladrões e permanecem lá, é porque são tão ladrões e tão ambiciosos quanto eles. Então, para você, não tem conversa, é só julgamento. Verso 3: e sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Olha esse texto, gente, o verso 3. Esse versículo chama atenção para uma certeza final que desconsidera todas as coisas negativas que já foram feitas. Jesus sabia da atual traição e da futura, mas ele estava tão alicerçado no fato de que ele era de Deus e voltaria para ele, que ele não ligava para isso. Em que você está alicerçado? Em que eu estou alicerçado? Você sabe por que Jesus também não ligava se tem alguém traindo ele, se tem alguém falando mal nas costas dele, se tem alguém vendendo ele, ou se tem alguém fazendo qualquer coisa para ele, e parece que Jesus não estava nem aí? É porque ele sabia que ele era de Deus e queria voltar para Deus. Você sabe por que a gente se decepciona tanto? Você sabe por que a gente se frustra tanto? Por que a gente se desaponta? Por que a gente rói as unhas, os dedos? É porque a gente esquece de onde a gente vem e para onde a gente vai. E a ansiedade toma conta do nosso coração. Eu fico falando de roer as unhas, mas é metafórico, não é literal, tá? Eu estou falando da ansiedade, não estou falando do irmão que rói unha de verdade, não. Porque a ansiedade toma conta de nós. Cristo estava caminhando para a morte e não havia nele ansiedade. Por quê? Porque ele sabia de onde era e para onde ele vai. A pergunta que eu faço: vocês sabem de onde vocês são? Vocês sabem para onde vocês vão? Eu me pergunto isso às vezes, porque às vezes eu também sou tomado pela ansiedade, pela falta de perspectiva, pelas frustrações do dia a dia. Eu sou tomado pelo mesmo tipo de sentimento, e esse sentimento tenta me desconstruir. Quando eu falo me desconstruir, é me fazer, tentar me fazer ser quem eu não sou. Toda a minha identidade é baseada em Cristo, em quem eu confio, de onde eu vim e para onde eu vou.
Se nós lembrássemos a cada dia de onde Deus nos tirou e para onde Ele está nos conduzindo, nenhuma dessas ansiedades deveria tomar os nossos corações. Mas nós somos fracos, nós somos limitados, e Jesus aqui, sentando com um que ia negar Ele, com outros que iam abandonar, com outros que iam vender Ele, e Ele estava ali de boas, né? Usando a linguagem hoje, nem aí. Por quê, irmãos? Porque Ele sabia de onde Ele vinha e para onde Ele vai. Irmãos, tenhamos essa convicção de onde Deus nos tirou e para onde Ele está nos conduzindo. Ele nos conduz por uma convicção perfeita da salvação, através dos méritos e do sangue dele que foi derramado em nossas vidas. Essa é a única convicção e a certeza da nossa vitória, é que Deus tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do teu amor. Tem Efésios isso, capítulo 1. Tenhamos essas convicções, que Deus nos trouxe da escuridão e nos conduz para a eterna luz que vem dele mesmo. Verso 4. Ai, Cristo, não bastava saber disso tudo, o que Ele me faz? Ele se levanta da ceia, tira as suas vestes e toma a toalha e cinge-se pela cintura. Irmãos, eu não sei se vocês sabem disso, mas era costume cristão, é costume judaico, em que toda a ceia, aquele que fez a ceia, tá? O dono do lugar, ele recebe os seus convidados. E o que ele faz? Ele normalmente lava os pés desse indivíduo para o receber na casa dele. Ou seja, era uma demonstração pública de consideração pelos seus convidados. Então o dono da casa, ele convida alguém importante. Então o que ele faz? Ele pega um dos seus servos, geralmente o mais inferior dos seus servos, e o coloca para lavar os pés. Para lavar os pés do seu convidado. Talvez não faça muito sentido para nós hoje, mas assim, ao contrário daquela mesa que nós vemos lá nessas fotos da ceia do Senhor, aquelas pessoas sentadas numa grande mesa em forma de U, longe da realidade o que significaria uma mesa no primeiro século. Irmãos, a alimentação era feita recostada. Em outras palavras, você deitava no chão, você apoiava o cotovelo assim, e você deitava de lado, e de lado tinha uma mesinha mais ou menos na altura da sua mão. Você ia lá deitadinho, deitado mesmo, comia da porção ali na mão, molhava o pão e comia deitadinho. Só que quando você deita, o que sobra, meu irmão, perto da mesa? Os pés. Você vai estar deitado. Como é que vai estar todo mundo deitado em fileirinha com o pé para lá? Não, um pezinho vai estar na cara um do outro ali, tudo encostadinho. Aí o que acontecia? Gente, para cear era necessário que os pés estivessem lavados. E não só isso, meus amados. Talvez a única rua calçada que tinha naquela época era a Via Equinácia. É uma principal via que, inclusive, o prolongamento dela está lá até hoje, tá? Os romanos eram bons engenheiros, sabiam fazer pistas. Então, tirando isso, era tudo um barrão, irmãos, terra. Então você imagina aquele pé preto de suor, entendeu? Deitado ali na mesa, aquele pé em frente à comida, não dava, né? Então era costume receber, lavar os pés dessa pessoa, e dependendo do grau que essa pessoa tinha de importância, jogava até uma alfazemazinha ali, um perfuminho, para manter aquele pezinho cheiroso, que afinal de contas não dá, né, gente? Você está ali comendo a sua ceia com um pezinho fedidinho ali no seu nariz. Então o que acontece, meus irmãos? Não parece que era para lavar antes da ceia? Cristo agora está lavando o pé no meio da ceia. Então, irmãos, na minha subjetividade, agora que essa imagem mental que eu estou fazendo, provavelmente, olha a situação que eu estou encontrando.
Um Cristo que deixou a ceia seguir propositadamente com todo mundo com o pé sujo, para mostrar, talvez, ali naquela mesa de comunhão, que muito do que o Cristo recebe tem os seus caminhos sujos. E mesmo assim, Deus, o Cristo, não proibiu a sua aproximação da mesa. Ou seja, Cristo deu a destra de comunhão, mesmo que os nossos pés estivessem sujos. Mesmo que muitas vezes o nosso caminhar não condiz com o caminhar de Cristo, mesmo assim, Deus nos concede que nós nos aproximemos da sua mesa e tenhamos comunhão com Ele. Quanto de nós aqui pode dizer que durante a nossa caminhada, os nossos pés estiveram totalmente limpos? Eu fico imaginando quantas vezes Cristo teve que me lavar, mas Ele nunca deixou de dar a destra da comunhão da sua mesa para mim. E esta noite, irmãos, mesmo com os nossos pecados, mesmo com os nossos defeitos, Cristo que se faz aqui presente, Ele dá a destra da comunhão, mesmo com os nossos pés sujos. Só que o mesmo Cristo que nos convida à mesa com os pés sujos, é o mesmo que se levanta para lavá-los. Entendam, irmãos, usando uma linguagem metafórica, até um pouco alegórica aqui, não é do meu feitio, mas eu queria apresentar para vocês, não só um Deus que chama para a mesa da comunhão, mas um Deus que nos lava e nos purifica de todo o pecado. O próprio Cristo limpa-nos para que nós adentremos e nos sentemos à mesa da comunhão. É Ele que nos limpa, porque através de Cristo nós temos comunhão com o Pai e nós temos acesso ao corpo e ao sangue de Cristo. Essa é a mensagem por trás de tudo isso. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Agora imagine vocês essa cena. A pessoa mais importante do cenáculo, ele se levanta, ele tira a própria roupa, assumindo que postura? De um servo. De qual servo? O pior. Eu acabei de dizer isso. Quem lavava o pé dos convidados geralmente era o pior dos servos. E o que Cristo faz? Ele se despe, ele tira a sua túnica. Irmãos, andar semi-nu é coisa de escravo, não é coisa de rei, não é coisa de Deus. E o que Cristo faz? Simplesmente se despe, fica despido. E o que ele faz com isso, meus amados? Ele pega uma bacia d'água para lavar o pé. Irmãos, tinham escravos específicos para pegar as tinas de água. O dono da casa nunca ia pegar água para lavar o pé de ninguém. E o próprio Cristo faz isso. Aí sabe o que eu lembro, irmãos? De novo, Efésios, é isso? Mesmo sendo Deus, Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes, o que Ele fez? Aniquilou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Gente, que lindo! Ele mesmo sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu fico imaginando o que Jesus está usurpando, sendo que Jesus é Deus. Então Ele não tirou, Ele se fez servo para que nós aprendêssemos alguma coisa, e Ele vai prosseguir com isso. Irmãos, às vezes nós aprendemos muito com aquilo que nos choca. Eu vou repetir essa frase. Nós costumamos aprender só com aquilo que nos choca.
Jovem, você sabe quando que você vai aprender realmente a obedecer seus pais? Quando você estiver numa situação em que você não tem mais para onde correr. Quando você botar a mão na cabeça e vai falar assim: nossa, fiz M, e agora? Essa atitude vai acompanhar a sua mente o resto da sua vida. E toda vez que você se deparar com uma atitude boba dessa, você vai lembrar. Então Cristo está nos chocando com o seu amor sacrificial, que não bastava ele se sacrificar, ele ainda quis demonstrar o que era um amor sacrificial. Gente, que cena chocante. Você imagina a pessoa mais importante do mundo se fazendo escravo e lavando o meu pé. Imagina vocês, irmãos, Jesus Cristo, vocês que conhecem Cristo, ele virar para você e falar assim: vem cá que eu vou lavar o seu pé. Qual é a sua atitude em relação a isso? Choca todo mundo. Então, Jesus resolveu chocar a todos ao revelar em atos o que estava oculto em seus corações. Eu vou tentar explicar isso. Todo mundo ali ficou chocado. E não ficou chocado não foi porque Cristo lavou o pé. Não foi isso, tá? Esse seleto grupo de pessoas não eram iguais aos rivais, gananciosos, soberbos, autoritários ou hipócritas. Eles eram o puro suco da fé emergente do novo rabino chamado Cristo. Porque o que os discípulos aprenderam durante todo esse percurso? Que todo racitinho, todo o fariseu era hipócrita. O que eles aprenderam? Que eles eram ambiciosos e queriam poder. O que eles aprenderam? Que eles não tinham poder para fazer milagre nenhum. O que eles aprenderam? Que eles eram autoritários, soberbos e gananciosos. Mas os discípulos de Cristo não. Eles eram o puro suco de Jesus. O problema estava em todo mundo, menos nos discípulos. Por quê? Porque eles sabiam o que era a fé verdadeira, que afinal de contas, o próprio Messias estava com eles. Então eles eram o puro suco do Cristo. Só que talvez não é assim. O que Jesus está chocando? Por que eu sei que Jesus está chocando? Porque Jesus já tinha lavado o pé de uma meia dúzia ali. Você vai ver isso na narrativa. No verso 5: depois deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Em outras palavras, todos os discípulos estavam chocados, mas ninguém falou nada. Ou talvez, meus amados, pode ser que seja engano meu, eles achavam que mereciam que seus pés fossem lavados. É bem provável que esses discípulos que já tivessem os seus pés lavados, eles de certa forma achassem que era um puro suco do Cristo e que realmente deveriam ser bajulados ou até mesmo mais beneficiados do que os outros. Posso fazer uma aplicação de novo para a igreja? Quantos e quantos crentes mimados estão sentados em nossos bancos, achando que Deus é obrigado a fazer o que eles querem, não o que Deus quer? Porque se Deus não fizer isso para mim, Deus não é Deus. Porque eu jejuei e orei, se Deus não me der, porque Deus não é Deus. Crentes mimados, o puro suco do Cristo, o puro suco da religião cristã, os santos em terra, os impecáveis, os melhores que todo mundo. Ele acha que é melhor que um bandista, ele acha que é melhor do que um candomblessista, ele acha que é melhor que um espírita, mas ele é arrogante. Não consegue conversar com um bêbado, porque se acha melhor do que ele. Ele é o puro suco, ele é um puro fariseu, que não pode se contaminar com as coisas do mundo.
enquanto o próprio Cristo está ali manuseando a sujeira de cada um deles, tentando lavar os pés deles. Gente, o cristianismo, ele nos liberta do pecado, mas ele também, se for mal interpretado, ele nos faz afundar em arrogância, soberba e orgulho. Quantos crentes orgulhosos e soberbos eu conheço? Não me misturo com esse tipo de gente. Será que eu tenho que apresentar Cristo para ele novamente? O Cristo que se assentava no meio de prostitutas, o Cristo que se assentava no meio de leprosos, cobradores de impostos, inclusive muitos deles ali eram tão sujos, os piores dos piores, assassinos, ladrões, cobradores de imposto, e Cristo os tratava de uma única forma, com amor. Irmãos, eu não estou tentando dizer que você deva vender a sua fé ou se influenciar a tal ponto de você se tornar uma dessas pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas é o poder transformador do Evangelho é que faz isso. Então, irmãos, agora nós vamos ver. E aproximou-se então Simão Pedro e disse: o Senhor lava-me aos meus pés. Pronto, Pedro entendeu pelo menos que Cristo era demais para lavar o pé. Não é verdade, irmãos? Pena que não, né? Pena que não. Pedro era tão espiritual, mas tão espiritual, mas tão espiritual. Não, Senhor, não me laves, porque eu sou um mero pecador. Gente, se Pedro estava tentando enganar alguém, deixa eu falar para vocês, Cristo não era, porque Cristo não é enganado por ninguém. Quantos de nós nega ser limpo por Cristo com a desculpa de que Deus é santo demais? Irmãos, eu não vou orar a Deus porque hoje eu estive em pecado, porque eu não quero me aproximar do santo dos santos com os meus pecados. Ele é tão soberbo, ele é tão orgulhoso que não consegue fazer uma oração para Deus pedindo: Deus, me perdoa dos pecados. Ele prefere assumir uma postura de falsa religiosidade, de falso respeito com Cristo e com Deus, mas no final suas palavras são orgulhosas. Por quê? Porque ele não aceita a correção nem de Deus. Aí o que eu mais gosto é Jesus falando assim, verso 7. Jesus respondeu e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu vais saber depois. Falou assim: então Pedro, deixa eu tentar dizer uma coisa. Sabe por que você não sabe de nada agora? Porque você não se converteu. Assim que você converter, Pedro, eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou fazendo. Sabe por quê, Pedro? Porque você vai chegar a esse ponto. Você vai servir os outros, você vai lavar os pés dos outros, você vai ser humilde, mas você ainda não se converteu. Quanto de nós ainda temos uma postura soberba diante de Cristo? E nós precisamos que Cristo destrua todas as nossas fortalezas, para que nós compreendamos no futuro o que Deus tem para nós. Então, uma correção hoje dolorosa de Cristo é a construção do seu caráter de amanhã. Larga de ser soberbo e lembra: eu sou pecador, eu tenho que curar minha falha de caráter, eu ainda sou mal pagador, eu ainda não sou comprometido com o Evangelho, eu não sou comprometido com o meu namorado, com a minha namorada, eu não sou comprometido com o meu esposo, com a minha esposa, eu não sou comprometido com as coisas que eu devo fazer com a oração, eu não sou comprometido com a leitura bíblica, eu não sou comprometido em minhas orações honestas. Aí Jesus, ele segue, e ele fala: e disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Agora afirma tudo que eu acabei de dizer. O ato de Pedro parecia ser muito bonito, mas era soberbo, porque Cristo falou: se eu não te lavar, Pedro, você não vai ter parte comigo, Pedro. Se você não nascer do fogo do Espírito Santo, se você não nascer das águas, se você não nascer de novo, Pedro,
você não tem parte comigo. Eu tenho que te lavar. Irmãos, aceitem, abra o teu coração. Vocês que estão me ouvindo, enquanto você não for honesto com Deus, Deus não vai te lavar. Você vai ser soberbo, você vai andar com Cristo, você vai experimentar milagres, você vai experimentar um monte de coisa. Só que tem um problema: você não tem parte com Cristo. Você vai experimentar vários benefícios de estar no corpo de uma igreja, cear, ler, pregar, estudar, vai virar até pastor, mas se você não for lavado, você não tem parte com Cristo. É isso que ele está falando. Então, seguindo, meus irmãos, quando ele, no verso 9, agora nós vamos para o verso 10, e disse-lhe Jesus, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, então já que é assim, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Mas Pedro não ajuda, né? Pedro não ajuda. Veja a precipitação de Pedro ao desconsiderar que ele ainda não estava pronto. Jesus disse anteriormente: o que eu faço vocês não entendem, mas vocês vão entender. Há um tempo para tudo. Saibamos esperar sem pular etapas. Jovens, não pulem etapas. Casados, não pulem etapas. Futuros obreiros, não pulem etapas. Porque, irmãos, nós devemos aprender que não é para pular etapas. O que Pedro queria? Então, lave os pés, as mãos e a cabeça. Para vocês isso não significa nada, mas em um contexto significa muita coisa. Irmãos, todo sacerdote, quando ele ia começar o seu trabalho dentro do templo, existia uma pia onde a água era derramada. O sacerdote, para começar a fazer o seu serviço sacerdotal, seja de sacrifício, seja de incenso, seja de bebidas fortes, o sacrifício de libação, o que ele fazia? Ele ia lá naquela torneira e fazia o que? Lavava as mãos, os pés e a cabeça. Ou seja, lavar as mãos e os pés e a cabeça é um serviço sacerdotal. E o que Cristo está dizendo para Pedro? Eu estou preparando vocês para o ministério, para o sacerdócio, mas não é agora. Pedro, eu não vou lavar as suas mãos, os pés e a cabeça, porque o seu sacerdócio não vai começar agora. Só vai começar quando você se converter. Então, indiretamente eu posso inferir isso aqui, irmãos. O que Cristo estava fazendo ao lavar os pés dos discípulos era iniciar a cada um discípulo ao exercício sacerdotal a qual eles iriam executar futuramente. Foi por isso que ele disse: o que eu faço agora vocês não sabem, mas no futuro vocês vão entender. E encerrando, e olha só, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. E Jesus disse: eu estou abençoando vocês, eu estou começando um trabalho sacerdotal, mas não adianta, alguns dentre vocês não estarão limpos. E depois que ele lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: vocês entenderam o que eu vos tenho feito? E a pergunta que eu faço para cada um de nós essa noite: vocês entenderam o que Jesus tem feito por vocês? A cada um de nós aqui, será que nós entendemos o que o Senhor tem nos feito? E eu vou encerrar assim: saber ter comunhão, mesmo sabendo que o seu grupo tinha pessoas que o decepcionariam. Como viver com pessoas em uma era de relações tão líquidas. Nós descartamos a todos com muita facilidade. Não queremos o trabalho tanto de encarar as diferenças, quanto de ensinar como proceder. Queremos tudo prontos e não admitimos falhas
do que estão próximos. Essa sociedade define o tipo de relacionamento que nós temos com a igreja. E nós batemos no peito e dizemos assim: falhou comigo uma vez só, eu não dou segunda oportunidade. Acha que está abafando. Você está falando essa besteira porque você não é convertido. É que você não entendeu ainda o sacrifício de Cristo. Porque se nós soubéssemos o quanto é valioso a alma daquele que está escorregando e caindo, nós entenderíamos o sacrifício de Cristo. Agora, por qualquer motivo, não, eu não quero mais, faz beicinho, acorda para a vida. A unidade de Cristo, o amor de Cristo, a mesa de Cristo é feita de pessoas imperfeitas, que ora cai, ora levanta, mas nós temos que entender que assim como eles caíram, quantas vezes nós caímos? Agora nós queremos matar aquele que cai e que erra do nosso lado. Nós queremos dar o exemplo: nunca mais você vai fazer isso. Nem que para isso você tem que matar essa pessoa. Aí pessoas que poderiam aprender com você, aprender com Cristo, a construir um relacionamento verdadeiro, a podar as arestas quando é preciso. Gente, relacionamento é feito de apodar as arestas. Porque às vezes, irmãos, uma discussão, uma decepção, é para mostrar para mim e para você que às vezes os sorrisos são só falsos. Porque o tipo de relacionamento que vocês têm um com o outro, que nós temos um com o outro, não é capaz de se manter em pé por causa de uma bobeirinha. Os relacionamentos são líquidos, porque eles são muitos. A gente se relaciona na internet com fulano, fulano é meu amigo, nunca nem viu essa pessoa, só conhece ela pela internet. Acha que tem um relacionamento com ela. Por quê? Porque essa pessoa é tão superficial quanto o nível de relacionamento que ela tem com ela. Hoje contamos nas mãos aquelas pessoas que nós nos relacionamos desde criança. E para ter esse tipo de relacionamento, quantas vezes nós não decepcionamos com essas pessoas? E quantas vezes as pessoas não se decepcionaram conosco? É isso que Cristo faz. Ele faz um convite à mesa. E Ele convida a quem à mesa dele? A mim, a você, a todos nós, bando de pecadores que vive caindo, e Ele mesmo assim morreu para nós. E mesmo assim o seu sacrifício foi bem claro: eu estou morrendo não porque vocês merecem, eu estou morrendo por vocês porque eu com muito amor eu vos amei. Mas eu sou pecador, o Senhor não sabe qual é o tamanho do meu pecado, Senhor, o Senhor não sabe o quanto eu errei. Ele falou: rapaz, Cristo fala nos nossos corações: eu te gerei, eu sei exatamente quem você é, você é meu filho, eu sei dos seus defeitos, mas eu te convido para a mesa. E da mesma forma, meus amados, eu convido a cada um dos irmãos para a mesa esta noite, a mesa da comunhão do Cristo. Então eu peço agora, nesse momento que nós vamos orar, aonde nós vamos relembrar as palavras de Cristo, ensinadas em 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo, ele insiste em celebrar todos os domingos, dia após dia. Por quê? Porque eu aprendi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor, depois de ter partido o pão, depois de cear, partiu o pão e disse: este é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice e disse: este é o testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, nesse momento, meus amados, nós vamos começar a ceia do Senhor e nós vamos encerrar a gravação dessa noite. Amém? A ceia é particular, então, por favor, desliguem que nós vamos dar seguimento.